Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal literário e hoje nós vamos conversar sobre O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixe seu comentário, seu curtir e compartilhe com seus amigos. Bom, estamos aqui diante do único livro da Emily, das irmãs Brontë. Eu vi num vídeo que se pronuncia dessa maneira, mas tem gente que fala Brontë, Brontë, enfim, sabe lá Deus como é que fala isso aqui. E esse é um livro clássico que recentemente teve a sua mais uma adaptação cinematográfica com o Jacob Elord e a Margot Robbie. E eu vou comentar um pouco sobre os paralelos entre o livro e o filme, que eu assisti recentemente, e tem um pano pra manga aí. O Morro dos Ventos Uivantes é um livro um pouco ame ou odeie. Eu li há 2 anos atrás, então eu acho que eu até não fiz uma resenha pro canal sobre ele, não tenho certeza. Eu acho que eu fiquei de fazer e acabei não fazendo e passou. E agora que teve a adaptação cinematográfica, eu entrei em contato de novo com a obra, né, no filme, e revisei um pouco as minhas anotações sobre essa leitura. E assim, sendo sincero, o meu partido é mais dos que odeiam do que os que amam esse livro. É, é um livro muito complexo em relação aos personagens. Todos são muito detestáveis. Então chegou um momento para mim que eu quase abandonei a leitura, porque eu não simpatizava com a história nem com os personagens e parece que não tinha sentido continuar lendo, sabe? Porque é muito detestável, assim, o pior de cada um deles, a pior cena do livro, ou do filme, inclusive, é sempre a próxima. Porque é atrocidade atrás de atrocidade. Eles já começam se tratando igual uns cavalos e isso só piora dali pra frente, né? É um fazendo atrocidades para tentar atingir o outro. Uma loucura. O livro não é muito grande, ele tem. Aliás, é um pouquinho, vai. Ele tem 458 páginas, mas pensando que é uma edição de bolsa e tal, e tem uma leitura relativamente fluida, não é tão longo assim. Eu acho que eu não levei muito tempo para ler na época, não. Mas aqui temos aí é, essa jornada aí entre o Heathcliff e a Cathy, que inclusive no livro dá uma confundida porque vai mudando o sobrenome, né? Fulano casa com quem, aí quem era a senhora, sei lá, a senhora Earnshaw, de repente vira a senhora Linton, e você tem que acompanhar as mudanças de nome aí no meio. Mas, então a minha experiência com o livro foi um pouco assim, detestável. Eles são muito odiosos. O pessoal gosta de falar, o romance entre os dois. Gente, chamar aquilo de amor, pra mim, é uma palavra muito forte. Acho que eles são muito tóxicos. Todos os personagens ali, acho que não tem um que salva. Todo mundo ali é hiper, ultra, mega tóxico. E quem não é muito vai ficando com a história também. No livro, eu acho que o único que se salva é o pai, mas já já a gente fala sobre ele. Mas de resto, todos assim, horrorosos, horrorosos. E o filme adapta basicamente isso. Mas o filme tem algumas mudanças que eu acho um tanto sensíveis assim para essa história. Primeiro de todas, né? Não tem como. A primeira de todas não tem como deixar passar. É o embranquecimento do Heathcliff, que é interpretado pelo Jacob, um ator branco. E o livro deixa claro que ele é cigano de pele escura. Não chegam a determinar uma etnia, algo do tipo, mas deixa claro isso, essa questão, e ela é importante principalmente no contexto da infância do personagem. Ele sofre inúmeros preconceitos e etc. Ele é destratado por todo mundo, com exceção do Sr. Earnshaw, que o adota. Ele é meio que o preferidinho dele, mas tirando ele, todo o resto trata ele muito mal. Então isso traz um pano de fundo muito importante para o que esse personagem vai se tornar lá no futuro, que no filme acaba não acontecendo muito porque não tem a mesma questão sendo tratada, né? Inclusive, a versão dele jovem, criança, né, é feita pelo ator de Adolescência, que é um menino muito bom, inclusive. Mas, enfim, então tem essa pauta no filme. E outras adaptações que vão acontecendo em relação à classe desses personagens.
os Earnshaw já são retratados como pobres miseráveis quase que desde o início, assim, sendo que no livro eles são bem de vida, bem depois que eles vão decaindo. E os Linton, que são ok de vida, viram, tipo, ricaços, assim, no filme. Tem essa mudança de classe que também acho que acaba impactando um pouco como a história acontece. E uma última coisa que eu acho que essa eu acho que é bem complexa para adaptação, eles excluíram o irmão da Kathy, né, o Hindley. Ele simplesmente não existe no filme e eu acho que ele é um baita personagem para essa história. Eu acho que muito do que o Heathcliff se tornou vem por conta dele. As humilhações todas que ele passou, os embates que eles tiveram a vida toda. Então, ele não existir na história, no filme, eu achei um pouco grave. Tipo, por que tiraram ele? Assim, não sei. É, enfim, acho uma mudança complexa. O filme opta por tirar um pouco a narração que acontece, né, pela senhora Jean com o Lockwood. Esses personagens não existem no filme, mas confesso que rola, né? Até porque eu acho meio piegas o recurso de narração no cinema, sabe? Ficar aquela voz de fundo falando as coisas, ou um personagem que fala, eu vou te explicar como tudo isso aconteceu, e aí o filme volta, começa a contar a história de novo, sabe? Eu acho meio brega, então não acho ruim terem tirado isso. Essas outras mudanças que eu citei anteriormente, que eu acho que acabam acarretando um pouco no desenvolvimento desses personagens, né? O filme escolhe ter uma perspectiva bem sexualizada também das coisas, coisa que no livro não tem, e acho que principalmente pelo contexto da época, acho que seria bem, bem difícil disso acontecer no período que o livro é escrito. Então, o filme optou por ter essa pegada, por explicitar coisas que não são explícitas no livro, que o livro não trata sobre. E ok, eu entendo que é uma visão de narrativa, apesar de achar que isso fica um pouco cansativo a partir de um certo momento. E mudam também bastante a personagem do Joseph, que no livro ele é tipo um fanático religioso insuportável, e lá ele é bem diferente disso. Quem assistiu o filme vai saber. Lá ele é outra coisa. E eu até fiquei, gente, quem que é esse no livro? Que eu não lembrava muita coisa, né? Depois que eu fui rever minhas anotações, que eu falei, ah, sim, tem isso. Mas eu fiquei bem. Mudaram bastante esse personagem aí. Então, assim, não sou um grande entusiasta nem do livro, nem do filme. É um livro que eu provavelmente não vou reler na vida, não me pega nem um pouco. Realmente, eu acho eles detestáveis até demais, assim, a ponto de eu não querer continuar lendo o livro, porque nada me prende ali, sabe. O filme é mais tranquilo, porque são 2 horas e 16 de filme, você assiste ali numa tacada só e tá tudo certo. É menos cansativo do que ler o livro de quase 500 páginas e tal, você vai gastar um tempo nisso. Mas, o filme são os mesmos personagens, então continuo não gostando de nenhum deles. Eh, e acho que é um pouco cringe, assim, sabe. Eu acho que tem cenas, assim, coisas que eles falam que são tão absurdas que dão até uma vergonha alheia, assim. Você fala: "Gente, alguém teria coragem de falar isso?", sei lá, enfim. Eu gosto um pouco do clima que o filme traz, dessa coisa, sabe, da neblina, do suspense, da ventania, eu acho que isso é uma sensação que eu tinha lendo o livro. Então, o filme trazer esse aspecto no visual, logicamente, é interessante. Esse suspense que do nada tem alguma cena que te dá um susto, porque o livro tem, no começo tem uma cena assim, que é bem terrorzinho, né? Esse suspense todo. E eles trazerem esse elemento pro filme também é legal. É que eu não consigo muito ver, né? Tem gente que nessa carga violenta do livro, enxerga uma certa tensão sexual também, o que o filme traz muito, né, essas 2 tensões caminham juntas o tempo todo. Eu não consigo ver isso, mas acho que é por questão de opinião pessoal mesmo. Eu não lembro de ter tido essa impressão quando eu li, né, como ali faz tempo, de sentir uma tensão sexual tão grande no livro todo. Eh,
logicamente existe, porque você sabe que os personagens estão tentando atingir um ao outro o tempo todo, mas eu não lembro de sentir muito isso e o filme escolhe bastante essa vertente. Mas é isso, essa é a resenha que eu tenho para comentar sobre o livro e o filme, algumas adaptações. Né? Como eu disse, eu não sou muito dos que amam o Morro dos Ventos Vivantes, mas achei um momento propício para comentar um pouco sobre e trazer esse tema para o canal. Essa resenha que eu acho que eu não trouxe lá atrás. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no canal, deixe suas opiniões também, o que você acha, se você ama o Morro dos Ventos Vivantes e o porquê, se você gostaria de ver outros livros por aqui ou outros filmes, e nos vemos no próximo vídeo.